Oi, gente, tudo bem? Hoje, então, eu vou falar aqui de um assunto um pouco polêmico. Ego, né? O ego, o nosso ego. Tem pessoas, né, que acham que o ego é algo ruim. Mas, na verdade, o ego não é algo ruim. Ele é algo necessário. Para manifestarmos vida, né, como indivíduos que somos aqui no planeta Terra, convivendo com dualidades que vão nos ensinar, é necessário o ego. E eu vou, inclusive, citar aqui uma classificação que um autor, né, professor, palestrante, estudioso, Hélio Couto, costuma citar. Ele, em algumas ocasiões, classifica ego fraco e ego forte. Então, de modo didático, eu trago isso aqui para podermos, né, vivenciar um pouquinho aí dessas lições que o ego vem nos felicitar, podemos dizer dessa forma. E para aqueles que acreditam que realmente o ego é algo ruim, observem com honestidade a seguinte questão: ninguém evolui se não passar de um estágio para outro. Então, para aquele que acredita no lado ruim, né? Ou seja, vamos considerar aí um princípio da lei divina, da polaridade. Se existe o lado negativo, também há o positivo. Então, se existe o lado ruim, também há o lado bom, né? Então, naturalmente, são opostos que vêm para nos ensinar. Então, só toma cuidado com aquilo que você acredita, pois isso que você acredita é o que você contempla, materializando, manifestando para a sua realidade. Eu já acredito que nós podemos nos utilizar disso para desenvolvermos cada vez mais o lado bom do ego, pois ele é que faz o nosso espírito evoluir. Então, nossa centelha divina só aparece conforme o espírito, né, vai se despojando do lado, né, digamos, de sofrimento que o nosso ego fraco nos causa para alguma lição. Então, pega aqui o raciocínio. O ego fraco, né, como que nós podemos identificar se estamos vivendo esse ego fraco ou o ego forte? O ego fraco é aquele ego vulnerável, e eu costumo dizer mimizento, e o nome já diz, ele é fraco. Então, ele vai fraquejar em todas as circunstâncias da vida. Ele vai só criando mecanismos de defesa para se proteger até que esse ego se fortaleça. Não estou também classificando como certo e errado. Aqui não é sobre isso. Mas sim sobre lição, sobre aprendizado e sobre ressignificação, sobre transmutação. Então, na verdade, falarmos sobre ego fraco e forte é isso. É transformarmos, né? É lembrarmos que o universo, ele faz diamantes. Da mesma forma, né, que o reino mineral produz um diamante e vai se lapidando, né, vai se fortificando aos poucos, né, ele também produz areia, produz rocha, produz brita. Então, é da pedra bruta à pedra filosofal, tá, pessoal? É sobre isso esse vídeo. Então, não é sobre dar vazão a julgamentos, muito pelo contrário. Isso é coisa de ego fraco. Então, contemplando aqui como podemos nos aprimorar cada vez mais diante do nosso ego, pois ele é nosso ajudante. E saibamos aproveitar o lado bom disso, né? E como a gente identifica a necessidade de ir para o lado bom? É quando sabemos que temos o lado ruim.
Então, temos que olhar para dentro com honestidade, né? É um belo exemplo. Como nós julgamos o tempo todo. Ao longo da vida, conforme nós compreendemos que tudo que vem do externo se manifesta, né, se materializa diante de nós, ele confere em relevância, fecharmos fase com aquela energia. Então nada vem até nós por acaso. Tudo tem um propósito, né? Então, o que igual a isso que está acontecendo comigo externamente, eu tenho que rever no meu interno. O que eu devo aprimorar, me lapidar, né, da pedra bruta até virar essa pedra filosofal que eu almejo ser. Culpando o externo, culpando o outro, não vai ajudar. Temos que olhar com honestidade para ver o que estamos carregando de medo em relação ao outro. E pararmos de julgar, de criticar, de fomentar intriga, discórdia, né? Pararmos com os nossos dogmatismos, a verdade é só minha, é só da minha religião, a verdade é só da minha crença, a verdade é só da minha cultura, e compreendermos que somos realmente muito limitados. O único que tem a verdade absoluta é Deus. Ou como ele, aquele que assim se tornou aqui em terra, Jesus, ele foi um bom exemplo disso. Buda, Krishna. Então, em diferentes culturas e épocas, né, de um tempo passado, nós temos aí belos exemplos. Mas nós mesmos somos ainda muito limitados para pararmos de querer evoluir. Porque isso tem que ser propósito da alma da pessoa. Então, aquele que ainda critica, que fomenta discórdias, né, injúrias, dores pelo mundo, guerras, né, que é partidarista, né, a esse pode ter certeza, essa pessoa está vivendo no ego fraco. Então, quem nunca? Mas o importante é olharmos com honestidade e sermos gratos a Deus. É uma oportunidade constante de aprendermos mais, ao invés de continuarmos com esse ciclo. Então, quantas vezes as pessoas chegam até nós e querem dizer algo e a gente já começa a julgar elas, achando que já sabemos o que a pessoa vai falar. E como que eu estou falando isso aqui para vocês? É porque eu já vivi isso. Quantas vezes a pessoa chega e eu já acho que pelo início da conversa eu já sei tudo? Então vamos parar com essa história do eu já sei. E se eu falo que acontece comigo, acontece com você também. Eu sou um ser humano naturalmente e é justamente pela honestidade de olhar quem eu tenho sido é que eu consigo me conectar mais ao meu eu sou, né? Ao nosso ego forte. Aquele que não coloca a cargo do outro o que te ocorre. Muito pelo contrário, ele olha com dignidade, com honestidade para dentro de si e quer se melhorar, né? É aquele ser humano que ele não está aqui mais para competir com o outro, que ele já sabe olhar as honrarias da vida de uma pessoa e bater palmas, que ele observa, agradece e vai fazer o seu. É aquele que não tem medo, aquele que, portanto, não compete com o outro. Né, pessoal? Vamos aí trazer outro exemplo. O quão competitivas as pessoas são umas com as outras. Para quê? Para quê? Por quê? O porquê nós sabemos. Ego fraco. Em suas enormes conjecturas, haja visto que possa vir aí antecedendo essas questões do ego fraco. Mas para quê? Para a evolução do ser. Então, se queremos, devemos aceitar e admitir que somos, né, limitados. A nossa verdade nunca será a máxima, porque a verdade absoluta é só de Deus. Eu tenho minhas verdades,
O outro tem as suas verdades. Carregamos todos verdades. Se essa verdade for boa, bom. Se não for boa, amém. A quem a consciência lhe couber, né? Se refazer diante disso. Então, nós devemos parar de julgar e de competir. E ainda nessa questão da competição, uma coisa muito bonita e bela, né? Para incentivarmos a olharmos para dentro de nós e não termos vergonha de quem nós somos, é justamente a seguinte questão. A competição é só conosco mesmos, né? Em paralelo, cada um na sua vivência vai competindo consigo mesmo em ser melhor. Logo, nós vamos ajudar o universo. E outra coisa, para você aí compreender o quão maravilhoso é quando você compete apenas consigo mesmo e se prontifica a ser melhor, você já logo quer ser a benevolência que quer ver no mundo. Então seja quem você quer ver por aí ao invés de cobrar o outro. O outro você não muda, você só muda a si mesmo. Né? Então pare de criticar, pare de reclamar, pois é isso que você está atraindo constantemente para o seu meio, mais do mesmo. E digo, se você não gosta do que chega até você, muda por dentro, não muda o externo você não muda. Você vai fomentar mais ainda essas sombras dentro de você. As sombras do ego fraco. Mostra para o ego fraco que ele não vai morrer, que ele vai se tornar forte, fazendo rebrilhar a centelha divina que há nele. Vivificando o espírito na matéria, o ego forte. É uma pessoa que já sabe se proteger, ela já sabe e compreende a importância dos nãos, assim como um pai que não dá tudo ao seu filho conforme ele deseja. Né? Então, o poder de falar um não, o poder de se proteger, né? O poder de parar de se procrastinar diante das coisas que precisa fazer, o poder de não se sabotar mais porque tem vergonha de ser quem veio para ser. E mais, nem sabe quem veio para ser, porque nós vamos descobrindo isso aos poucos. A beleza maior da compreensão que a gente tem da vida é essa, que nem nós sabemos quem nós somos, nós vamos descobrindo aos poucos, conforme aceitamos tudo aquilo que vai chegando até nós e identificamos que aquilo tudo é para o nosso benefício. Pois quem sustenta o quanto energético de amor que nos mantém vivos, até mesmo em questão da atmosfera terrestre, é Deus. E devemos ampliar nossa consciência à seguinte questão: assim como Deus nos criou, Ele nos mantém em amor, até que saibamos e possamos retornar até o amor dele primordial. Estamos ainda em engendramentos de ódio, em adoecimentos, todos advindos do amor doentio. Nós nem sabemos o que é amor, ainda somos muito limitados para compreender o amor divino. Ainda sabemos de verdades, né, fragmentadas. Então, que possamos colher as nossas verdades, ao invés de projetar no outro, né, ao invés de deixar a cargo do outro mudar sempre, cobrar o outro. E não, pessoal, a vida não é sobre o outro, é sobre nós. A vida é sobre você. E aqui, para finalizar a nossa conversa sobre ego, seja o ego forte que você admira, que você quer ver por aí. Deixe o seu legado. O ego forte deixa legado. Por exemplo, Jesus. Para ele ascender, né, ele passou pelo ego da matéria, mas o ego dele sempre foi forte. Ele já era um ser iluminado. Ele deixou sua palavra de amor, que hoje ela pode ser ativada para aqueles que nunca deixaram o Cristo morrer em seu coração. Ou que, em se tratando de deixar, hoje vai vivificar o Cristo na cruz, pois não é à toa que essa é a maior analogia que nós podemos fazer de Jesus na Terra, né? Então Jesus
vivificando a presença divina do Eu Sou como um Cristo planetário, alcançou sua mestria de novo. Porque dizem que ele já era um ser bastante iluminado. Então ele veio ensinar para que possamos ter a nossa mestria. Não é aguardarmos um Salvador externo. Então não culpamos o externo, não julgamos o externo, não aguardamos um Salvador externo. Nós somos o nosso próprio Salvador. O salvamento está a partir de quando olhamos com honestidade para dentro e queremos ser melhores. Aí podemos inspirar os demais com um ego forte, que deixa um legado de amor. Então, ainda nesse exemplo do Cristo, o que seria a analogia dessa cruz? Como eu gosto de contemplar. Então, na cruz, a carne morreu, o Espírito vivificou. Então, o que nós precisamos para transcender a matéria, as questões do ego em luz, em espírito, e ascendermos a um patamar diferente? Será que estamos satisfeitos em continuarmos aqui desse jeito? Nós gostamos de uma vida mediana, né? Mesquinha? Ou a gente sempre quer mais? Mais no sentido de sermos e não de termos. Então tem até outro vídeo que eu falo aqui sobre a questão entre alma e espírito. E quando nós buscamos obter sucesso, a nossa vitória só chega quando somos melhores e não quando temos coisas. As coisas são necessárias para sermos. Sim, o indivíduo equilibrado usa tudo em seu favor. Mas tem pessoas que só querem ter ao invés de serem. Esse é o ego fraco. Então vamos nos espelhar na questão da cruz, onde foi mortificado o corpo e o espírito livre. Né? É isso que nós vemos aqui. Para fazer do nosso ego, retirar essas fraquezas e se tornar forte em ajudar o seu espírito, pois o ego não deve contemplar o espírito como inimigo, mas sim, o espírito sabe que o ego é ferramenta para o seu aprimoramento. Agora, o ego fraco, ele tem medo do espírito. O ego forte não tem medo do espírito. Ele se submete às necessidades do espírito, porque o que nós temos impregnado de Deus em nós é o espírito. Então, como um ego forte que já consegue e almeja se individuar, né? Ele vai ter medo do espírito. Muito pelo contrário. Ele deixa o espírito dominá-lo, porque ele sabe que é um retorno a Deus. Então contemplem isso da forma que cabe a cada um, né? Desenvolver. E aqui falar da competição. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou falar no outro vídeo.